Graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Fala para o irmão que está do seu lado. Se eu fosse você, eu ia embora agora. Porque senão Jesus vai te pegar. Pode se sentar em nome de Jesus. Só a minha família que não. Por favor. Para quem não conhece, essa é a minha esposa, irmã Celi. Já me aguenta 25 anos. Benjamin, fica em pé, filhote. Ele acordou tarde, está com sono ainda. Giovana, Caio. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu já vi alguns rostinhos aí conhecidos. Quem me conhece aqui? Já? Quem não conhece? Não perdeu grande coisa, mano. Pode ficar sossegado. Tá tranquilo. Quem me conhece já sabe de um segredinho. Para quem não conhece, eu já vou contar logo. Para os irmãos não ficar meio, poxa, será que é? Será que não é? Mas para os irmãos também poderem interagir com a gente. Eu não sei quantos pastores gago você já conheceu na sua vida. Não? Ninguém? Então eu sou gago. Então os irmãos, por favor, interajam com a gente, senão não vai sair daqui só na hora da janta. Por favor. Queridos, é um prazer estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor. Para mim é muito emblemático estar aqui em São Sebastião e neste lugar, neste púlpito aqui, porque nós já pastoreamos aqui em São Sebastião e neste lugar. E quando fomos embora, estávamos aqui. E hoje nós estamos ali em São José, estamos congregando lá na igreja da Poema. Trago lá um abraço do meu pastor, o pastor Maciel, que me liberou para estar aqui nessa manhã. E vamos todos juntos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando o pastor me convidou para estar aqui, sempre é de praxe, né? Tem algum tema, tem alguma situação? Falei, pastor, esse ano nós vamos falar sobre aliança. Eu falei, o tema é bem abrangente e como é o primeiro culto do ano, então nós vamos lançar algumas bases e depois o pastor vai ter o ano inteiro para poder desenvolver o restante. Mas estive pensando em algo muito prático, algo que fosse mais fundamental, mais essencial e que também pudesse alcançar as nossas vidas de um modo prático hoje. A palavra de Deus nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que a palavra traz como referência, embora não seja a primeira menção de aliança na Bíblia, o pastor aqui já falou com muita propriedade a respeito da aliança de Noé. Eu quero falar um pouquinho da aliança que Deus fez com Abraão e que alcançaria todas as famílias da terra, na qual eu e você também fazemos parte. Achou aí? Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre você e eu e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente frutífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você está agora, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Estamos diante da tua palavra, Pai, e precisamos que teu Espírito venha sobre nós com entendimento, com sabedoria, com discernimento, com revelação. Fala pra gente, Senhor, fala pra gente, Pai, a tua vontade e aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor guardou para cada um de nós
nesta manhã. Nossa oração, fala com os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aliança, o nosso Deus é um Deus de aliança. Os mais antigos aí vai se lembrar daquela canção antiga. Deus de aliança, Deus, lembra? De promessa. Deus tem aliança para nós. E esta aliança, ela tem no mínimo dois lados. Toda aliança tem no mínimo duas partes. E essas partes têm privilégios e têm também deveres. Para vivermos de uma maneira plena a aliança que Deus tem para nós, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos discerni-la, precisamos conhecer para depois poder desfrutar. Que nós só conseguimos desfrutar daquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós não conhecemos, nós não conseguimos desfrutar. Quantos de vocês têm um smartphone? Todos? Amém? Pelo menos a maioria. Quantos de vocês usam todos os recursos possíveis do seu smartphone? Pouquíssimos. Você só usa aquilo que você conhece, você só usa aquilo que lhe convém. Agora, sem conhecer, nós não conseguimos desfrutar. A aliança que Deus tem conosco, que Deus tem com o seu povo, a mesmíssima coisa. Nós não conseguiremos acessar aquilo que nós não conhecemos. Então, eu quero lançar alguns fundamentos apenas a respeito desta aliança. Que Deus começou lá com Abraão, mas que atinge a cada um de nós, atinge a minha, você, a minha casa, a sua casa, a minha e a sua família. Olha só, Deus fez uma promessa a Abraão lá em Gênesis 12. A aliança não foi feita aqui em Gênesis 17. Foi dada uma palavra para Abraão lá em Gênesis 12. E a partir do momento em que Abraão se dispõe, que ele crê, que ele se movimenta, Deus começa um processo na vida dele. Amém? Toda vez que você recebe uma palavra de Deus, nós vamos ter que passar por alguns processos até que a palavra de Deus venha a se desenrolar e cumprir sobre a nossa vida. Até que a aliança venha a ser compreendida e vivida de uma maneira plena. Deus fala para Abraão, olha, você vai sair da sua casa, você vai sair da sua parentela e você vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De posse desta palavra, Abraão sai. De posse daquilo que Deus disse que iria fazer na vida dele, ele contrastou aquilo que ele estava vivendo com aquilo que Deus disse que ele iria viver. E ele fez uma continha rápida e falou assim, eu vou sair, eu vou obedecer. Cada um de nós aqui um dia recebeu uma palavra do Senhor, amém? E o que você fez? Uma continha rápida, eu acho que esse negócio aí é melhor do que eu estou vivendo hoje. Então eu vou tomar uma decisão de seguir ao Senhor. Vou tomar uma decisão de obedecer à voz do Senhor. Vou tomar uma decisão em seguir a direção que Ele está me mostrando. E a partir daí o processo de Deus começou na sua vida. Agora me diz, quantos aqui, quando você recebeu a palavra do Senhor, se cumpriu da maneira que você achou que iria se cumprir? A gente acha que é de um jeito e é de outro, porque de quem é a aliança? Primeira coisa, é dele. Quando Deus chega para Abraão lá no Gênesis 17, já tinha se passado muitos anos. Abraão tinha recebido a palavra com 75 anos, agora ele estava com, segundo o versículo 1, 99. 24 anos já. E ainda não tinha filho. E ele ainda não tinha tomado posse de nenhum palmo, lá vai falar Estevão, né, Atos 7, nenhum palmo da terra ele tinha tomado posse ainda. E na verdade nem ele tomou, quem tomou foi a descendência dele lá com Moisés depois de quase 400 anos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A aliança é dele, então os termos da aliança é dele. Ele é quem sabe o tempo, ele é quem sabe o modo.
E nós teimamos em achar que nós podemos fazer os nossos planos e Deus dá uma assinadinha aqui embaixo. Né? O Everton trabalhou em um lugar onde tinha muitos projetos. E tinha os responsáveis pelos projetos. E o responsável pelo projeto faz o quê? Assina o projeto. E muitas vezes nós queremos entrar em uma aliança com Deus, onde nós estabelecemos os nossos termos, a nossa maneira, do nosso tempo, do nosso jeito. E a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Fala para o seu irmão aí, fala assim para ele: eu não te avisei para você ir embora naquela hora? Não é do nosso jeito. Não é no nosso tempo, é da maneira dele, é do jeito dele. E muitas vezes nós projetamos algumas coisas que Deus falou para nós, e quando não acontece do jeito que a gente achava que tinha que acontecer, eu sei que isso não acontece aqui, só lá em São José. As pessoas ficam com um beicinho com Deus, com uma magoadinha, mas Deus não falou. Abraão também fez isso. Se você vê lá em Gênesis 15... quando ele se apartou de Ló, e veja, sai da tua terra, da tua parentela, mas ele pega Ló, bota a tiracola e leva. O que aconteceu? Lá na frente deu problema. Muito gado, muitos pastores, a terra não comportava os dois. Se fosse só Abraão, não tinha BO nenhum. E às vezes você pensa que vai acontecer de um jeito, você quer levar algumas coisas, quer levar algumas pessoas, alguns relacionamentos, mas no decorrer do processo, Deus vai depurando, Deus vai tirando. E quando acontece de ele se separa de Ló, Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, grande será o teu galardão. Aí Abraão, bicudo, falou assim: o Senhor me prometeu filho e não me deu filho nenhum. Até agora o meu descendente vai ser o servo mais velho na minha casa, porque o Senhor não me deu nenhum filho. Pensa se isso não é um homem que está frustrado. Pensa se não é um homem que achava que a coisa ia acontecer de um jeito e estava acontecendo de outro. É assim. Mas aí acontece que Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda. Sai do lugar onde a sua visão está limitada. Ele saiu. Olha para o céu. Quantas estrelas se é que você pode? Abraão, quem sabe, olhou, e o céu naquela época, naquela região, não é igual o céu que a gente conhece aqui, que é cheio de iluminação, né? Então ofusca o céu, as estrelas, né? Tem um hino antigo que fala assim: não há, ó gente, ou não, luar como esse no sertão. Lembra? Conhece, não? Mas por que esse negócio do luar do sertão? Porque em volta não tem luz. É tudo apagado. E aí o céu fica assim. Imagina naquela época. Abraão olhou e falou assim: é estrela pra caramba, hein? Ele falou assim: assim vai ser a sua descendência. E a palavra de Deus diz que Abraão viu e ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Saia do lugar que limita a tua visão. Saia dos termos que você mesmo colocou para viver a sua aliança com Deus. E deixa Ele estabelecer, deixa Ele te guiar. A aliança é dele, os termos são dele, o tempo é dele, o modo é dele. Não fica projetando em coisas que Deus não projetou. Não fica esperando para projetos que Ele não assinou. Se alguém chegasse lá para algum engenheiro lá na Ideal, só eu, por exemplo, pastor Marcos, eu fiz um projeto aqui, engenharia, para fazer um viaduto, e chegar para qualquer engenheiro lá, pode ser o estagiário, assim: você assina esse projeto aqui? Você acha que ele iria assinar? Não. Por quê? Porque não sou eu que faço esses projetos. E ele, como alguém que ia assinar, iria ficar responsável por esse projeto. Queridos, parece um absurdo, mas é isso que nós fazemos com Deus. Nós fazemos os nossos projetos e falamos assim: Senhor, dá para o Senhor dar uma assinadinha aqui?
Não, ele só assina aquilo que ele é responsável. Ele só assina aquilo que ele projetou. Porque aquilo que ele projetou, ele tem um recurso, ele tem um modo, ele tem a maneira certa de fazer. Não vai dar errado. Jó 42 vai dizer: eu bem sei que tudo podes, e nenhum só dos teus planos pode ser frustrado. Você alguma vez teve algum plano frustrado? Já? Não sou só eu? Esse plano não foi de Deus. Se foi frustrado, não foi de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A aliança é dele. Ele diz: eu estabelecerei a minha aliança. A aliança é dele. A aliança que Deus tem conosco em Cristo é da maneira dele. É do jeito dele, é no tempo dele. E nós não podemos perder isso de vista, com a possibilidade de nós ficarmos frustrados com alguma coisa. Quando nós colocamos os nossos planos nas mãos do Senhor e esperamos que Ele estabeleça os seus planos para nós, olha, o nível de frustração vai cair a quase zero. Porque é Ele quem está fazendo. Queridos, quando nós compreendemos isso, tudo fica mais fácil. Porque quando Deus estabelece uma aliança, Ele vai se encarregar de que tudo aconteça. Olha só o que Ele diz: da minha parte, esta é minha aliança com você. Numa aliança tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Nós discernimos isso, é fundamental. O que eu tenho que fazer e o que é que Deus tem que fazer. Porque o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por você. Fala para o seu irmão: não vai. Ele não vai. O que é da nossa parte, Ele não vai fazer. E às vezes nós invertemos as coisas. Nós não fazemos aquilo que é a nossa parte, queremos fazer a parte de Deus. Vocês já ouviram falar daquela palavra: não andeis ansiosos com coisa alguma? Vocês, por mais ansiosos que estejam, vai poder acrescentar alguma coisa à vossa vida? Ou seja, é o esforço inútil. Você já perdeu aqui alguma noite de sono preocupado com alguma coisa? Já? Perguntinha retórica: adiantou alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Somos assim. Porque todas as vezes que nós queremos resolver aquilo que está fora da nossa alçada, preocupação. O nosso problema é problema de tempo. Passado, presente, futuro. Excesso de passado, depressão. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, vai ter depressão. Excesso de presente, estresse, muita coisa para fazer. Tudo ao mesmo tempo agora. E ansiedade é excesso de futuro. O dia de amanhã, como é que vai ser, O nosso problema é um problema de tempo. Mas quando nós entendemos quem somos, o que Deus é na nossa vida, nós vamos compreender que há coisas que eu preciso fazer e há coisas que eu preciso entregar nas mãos dEle. Lance sobre Ele toda a vossa. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Não é que Ele vai cuidar, não. Ele tem cuidado de você. Tem cuidado. Então, eu tenho que lançar aquilo que não é meu. Eu tenho que entregar nas mãos dEle aquilo que só Ele pode fazer. E eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não inverta as coisas. É hora que Deus diz: da minha parte, você será o pai de muitas nações. Ser pai de muitas nações não estava na mão de Abraão, senão ele não, com 75 anos, ele já teria uma penca de filho. Mas não estava na mão dele, estava nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo: esta é a minha parte.
Às vezes você está se frustrando, você está esperando, você está angustiado por alguma situação que não é sua, é da parte de Deus. Você só precisa esperar o tempo certo. 75 anos, ele só teve o filho com 100 anos. Mas Deus disse, não interessa. Ah, pastor, mas já passou tanto tempo, já querido, a aliança de Deus, ela não tem prazo de validade. Porque ele falou assim, a minha aliança é eterna. Eterna. Você acha que a aliança começou quando ali com Abraão? Não, a aliança começou desde antes da fundação do mundo. Ela já estava estabelecida. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma aliança com você. E ela não começou agora dia 1º de janeiro de 2026. Ela está. Não limite a aliança de Deus a um tempo. Ah, já passou a validade. Acabou 2026, pronto. Passou o ano da aliança, agora... Não, querido. Esse ano vai ser enfatizado para que você conheça, para que você entenda, para que você desfrute. Mas essa aliança, ela permanece eternamente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, essa aliança vai fazer em nós, vai causar em nós transformações. Versículo 5, não mais será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. Abrão quer dizer pai, Abraão quer dizer pai de muitas nações. É interessante que como Deus muda o nome de várias pessoas na Bíblia, a fim de que o nome delas venha a ser um reflexo daquilo que é o propósito delas. Você sabe o significado do seu nome? Alguém sabe? Alguém já teve? Sabe? O meu é martelo grande. Ó, aquele que esmiuça a penha. Marcos. De acordo com o propósito, de acordo com aquilo que Deus tem ali aliançado com cada um de nós e conosco no coletivo, Deus vai mudar o nome. Sarai virou Sara, Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Cefas ou Simão virou Pedro. Tudo para que a identidade deles fosse revelada. E essa identidade, ela é revelada na mesma medida em que nós conhecemos a identidade daquele que nos chamou. Quando Pedro, ele tem aquela revelação de Deus, quando ele diz a respeito de Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vira para ele e fala, você é bem-aventurado, porque você teve uma revelação do meu Pai. Não foi ninguém que te falou, foi meu Pai do céu que te falou. Também eu te digo, tu és Pedro. Na medida que ele teve uma revelação de quem Cristo era, ele teve uma revelação de quem ele era e o que ele veio fazer. Há um propósito, há uma aliança, algo para ser realizado através da sua vida. E você precisa compreender isso. Mas para isso, transformações precisam acontecer. Quem gosta de mudança aqui? Você é uma corajosa, né? Porque mudança é desconfortável. A gente não gosta de mudar. A gente gosta de fazer tudo para estabelecer e ficar assim. Não, eu quero trabalhar o dia inteiro, comprar um sítio, ó. Achando que no sítio ele não vai trabalhar. Enganado. A gente não quer, a gente mudar hábitos. Meu Deus, é um parto. Mudar planos, mudar projetos, meu Pai amado, é difícil demais, mas muitas vezes é tudo que Deus precisa para estabelecer a vontade dEle na nossa vida. Quando Deus quis estabelecer algo através de Abraão, Ele falou assim, sai de onde você está, sai do conforto, sai do meio da tua parentela. Não estou mandando você sair do meio da sua família, não, eu estou só dizendo que para muitas coisas de Deus acontecerem na nossa vida é necessário mudança,
transformação. E às vezes, sempre Deus nos pede aquilo que nos custa. Aquilo que a gente é tão agarrado assim. Isso aqui. Então, sabe? Quando Abraão recebe o filho, gente, o filho já está adolescente já. Deus lá em Gênesis 21 fala: Abraão, Senhor, como é que está aí, Abraão? Tá, graças ao Senhor, está tudo bem. Sabe o teu filho? Sei, menino bonito, né? O teu único filho? Sei. Aquele que tu amas, poxa vida, o coração até dá um... Então pega ele e oferece ele para mim em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Meu Deus, para que isso? Será que Deus não sabia que Abraão o amava? Sabia ou não sabia, gente? Então para que isso? Deus precisava de um testemunho de alguém que estava disposto a entregar tudo, o seu bem mais precioso. Precisava de um testemunho público. E quando ele vai e levanta para matar um menino, você já conhece a história já. Você não faça isso. Porque você não me negou o teu filho, o teu único filho, eu também vou te abençoar. É interessante que lá no Moriá, Abraão oferece o seu filho a Deus. E o filho é poupado. Porque Abraão obedeceu. Mas lá no Calvário, um filho também foi oferecido. Só que dessa vez ele não foi poupado. Ele morreu por mim, por você, para que a aliança que Deus tinha firmado lá com Abraão pudesse ter validade na minha vida e na sua vida hoje e na eternidade. Mas, gente, nós precisamos ser transformados, mudados. Nós precisamos deixar que Deus nos mostre os pontos que nós precisamos ser mudados. Sair de um canto para ir ao outro, pensar de uma maneira, pensar de outra, ter a nossa mente transformada, como Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para viver muitas vezes a aliança é necessário transformação. Deus diz: eu o tornarei extremamente frutífero. Quem vai tornar? Quem é que faz? Ele. Veja que ele: eu vou te mudar, você vai ser pai, eu vou te mudar um nome, eu vou te dar uma terra, eu vou te fazer extremamente frutífero. Você vê que a parte mais pesada de quem é? É dele. A parte mais difícil é dele. E ele disse: eu vou fazer. E nós estamos muitas vezes achamos que somos nós que precisamos fazer. Eu preciso fazer para ser. Eu preciso fazer para ter. Não. A primeira vez que foi dito na Bíblia que alguém precisava fazer para ser, não foi Deus que disse. Foi Satanás. Ele disse para Adão e Eva: olha, no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Ele tirou Deus do começo e colocou no fim. Colocou Deus como uma recompensa daquilo que a gente faz. Não. Ele colocou Deus como uma expectativa de que se eu fizer algo, eu vou alcançá-lo. Se eu fizer algo, eu vou ser. Não, é o contrário. Porque eu sou filho. Porque eu sou filho, eu faço. Porque eu sou filho, eu tenho não mais uma expectativa, mas uma perspectiva, uma visão diferente. Eu não faço para ser filho, eu faço porque eu sou filho. Porque ele já fez. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. Eu já fiz tudo que tinha que ser feito. E nós agora precisamos somente compreender: o Evangelho não é uma mudança simplesmente de atitude, de comportamento. É uma mudança de consciência de quem nós somos, de quem eu sou,
de quem eu sou em Deus, quem eu sou neste mundo, qual é a vontade do Senhor para mim nesta terra. Quando eu compreendo isso, eu vivo esta aliança de uma maneira profunda, da maneira que Deus planejou para que eu vivesse. Lá no final, queridos, versículo 9, Deus diz: da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Ué, que simplicidade. Eu já fiz tudo. Eu te mudei, eu vou te fazer pai de nações, vou te fazer frutífero, vou dar uma terra para os seus descendentes, eu vou mudar a sua essência, eu vou fazer tudo. E você? Guarda a minha aliança. Quando Jesus veio, querido, em um sistema religioso tão pesado, tão carregado, onde tinha lá os líderes religiosos, com toda a pomposidade, as suas roupas, os seus rituais, tudo, suas tradições. Os 10 mandamentos viraram 613 preceitos. E agora chegou Jesus, um novo mestre, um novo rabino. Nossa, agora que vai dar uma... Ele pega tudo e resume em 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Você vai amar Deus sobre todas as coisas. Pronto. E o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. Não, mas é só isso? É só isso. Se você fizer esses 2, você já cumpriu tudo. Você já fez tudo. Porque Jesus disse: aquele que me ama faz o quê? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esse é a aferição. Se eu guardo os mandamentos, eu amo. Se eu não guardo, eu não amo. Eu amo na mesma medida, na mesma proporção que eu guardo os mandamentos. É isso. Quando nós conseguimos chegar nesse ponto de guardar os mandamentos, é porque nós amamos. Toda a carga religiosa, todos os rituais, tudo é substituído por amor a Deus e ao próximo. Essa nova aliança onde Cristo veio, onde Ele cumpriu todos os rituais, Ele cumpriu toda a lei, toda a lei. O princípio da lei permanece, o espírito da lei permanece. Os princípios sim, mas os rituais da lei acabou. Os rituais, acabou. Não oferecemos mais sacrifícios de animais. Hoje o nosso sacrifício é de nós mesmos. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional, é o nosso culto que nós estamos nos oferecendo, sabendo quem nós estamos louvando, quem nós estamos adorando, a quem nós estamos entregando a nossa vida. Essa aliança que Ele veio fazer conosco. Esta aliança que está vigente hoje, que foi inaugurada com o sangue de Cristo. Lá na penúltima ceia, vamos dizer assim, né? Porque vai ter uma última ainda, né? Penúltima ceia aqui na terra. Jesus disse: olha, este sangue é o sangue do quê? Da nova aliança. Então Ele firmou isso com a gente. E nós, por meio daquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou, nós temos acesso ao Pai para vivermos a plenitude desta aliança. Nós precisamos tão somente guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus descendentes. Naquele momento, a maneira de guardar a aliança era ser circuncidado. Ao 8º dia, todo menino precisava ser circuncidado. Era a marca.
Isso se tornou uma marca entre eles. Aquele que é circuncidado tem uma aliança com Deus. Aquele que não é um incircunciso, não tem aliança com Deus. Por isso, Davi, quando foi enfrentar lá Golias, ele se encheu de... assim, quem que é esse incircunciso? Quem é esse cara aí que não tem aliança com Deus e está aí achando que porque ele é grande, ele é dois? Não, eu vou lá, vou matar ele. Mas por quê? Sinal da aliança, ele tinha aliança. Só que hoje, nós não precisamos mais nos circuncidar na nossa carne. Hoje a circuncisão é no nosso coração. O coração que foi prometido lá em Jeremias. Chegará um tempo que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Eu darei a eles um coração novo, um coração de carne. Eu vou imprimir no coração deles as minhas leis. Então hoje nós lemos, nós guardamos a lei do Senhor no nosso coração circunciso. Aliás, nosso coração circuncidado. E nós vamos sendo transformados conforme a nossa mente vai sendo renovada. E nós vamos guardando, nós vamos vivendo. E conforme nós vamos vivendo esta aliança, o Senhor vai manifestando todas as suas promessas para cada um de nós como igreja e individualmente. Mas nós precisamos viver essa aliança. Na sua profundidade, no seu comprimento, na sua altura, na sua largura. Precisamos. Porque enquanto nós não compreendermos e não nos submetermos à nossa parte, enquanto nós não soubermos que a aliança é dele, que os termos são dele, o tempo é dele, o modo é dele, enquanto nós não estivermos dispostos a entender o que ele faz, o que a gente faz, enquanto a gente não estiver disposto a ser mudado, ser transformado, enquanto a gente não souber o que é nosso, Deus prometeu a Abraão, olha, eu vou te dar uma terra. Isso aqui é seu. Há muitas pessoas que infelizmente estão querendo tomar posse do que não é dela. Não vai rolar. Toda vez que você quer tomar posse daquilo que não é seu, isso tem outro nome. Isso é roubo. Eu já ouvi um caso fora da curva de alguém que tinha essa mentalidade. Não, tudo que você colocar a planta dos seus pés, eu tenho te dado por herança. Aí uma irmã está lá na Argentina, no Peru, fazendo missões. E aí uma missionária que estava junto com ela lá, falou assim, olha que carro bonito. Peraí que ela chegou assim, botou o pé assim na roda do carro. Eu tomo posse em nome de Jesus. Aí a outra missionária, né, que a gente conhecia, falou assim, o que é isso aí? O que você fez aí? Não, que a palavra me disse que tudo que eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me dar por herança. Não entendeu nada. Não é isso. Essa palavra foi para um povo lá que disse, olha, essa terra aqui é sua. Eu te dei. Aonde você colocar o pé, é sua. Então ele vai, desde esses termos aqui, ó. Então nós precisamos entender o que é nosso, o que é para eu viver, o que é da minha alçada, quais são os meus limites, nem menos e nem mais. Preciso compreender, nós precisamos compreender o que Deus tem para a nossa vida, qual é a vontade dele para a nossa vida. Paulo chega a comparar aquele que não busca a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus como alguém nécio. Irmãos, não vos torneis nécios, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, enquanto nós não vivemos isso, enquanto nós não cumprimos a nossa parte, pergunta para o seu irmão, qual que é a sua parte? Qual que é a sua parte? Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos simples. Quais são? Aí, querido, aí você não quer, né?
Você vai para a Bíblia, você vem para o estudo bíblico, você vem para... Faz aqui o carisma. Vem se encher do conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida. E depois, uma vez que você conhece, você faça. Quando que a aliança de Deus começa a se cumprir na minha vida? Quando você se levanta e vai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar até onde eu te mostrei. Quando que a aliança e a promessa começam a acontecer sobre a vida de Abraão? Quando ele se levanta e vai. Pergunta para o seu irmão, você já se levantou? Está se movendo? Está indo? Ah, mas é que eu não... Quem diz que você precisa saber tudo? Tem gente esperando saber tudo para fazer a vontade de Deus. Não, eu quero saber, peraí, não vou sair daqui assim, sem saber para onde eu vou. Foi exatamente o que Deus disse a Abraão, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Abraão não ficou, não, senhor, não é assim não, veja bem, já tenho 75 anos de idade já. Ficar sair assim, sem rumo, não existe. E a gente teima em querer saber tudo antes de si. Nós precisamos confiar no nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, nós precisamos confiar nele. Deus é o teu Pai, Ele sabe aquilo que você precisa. Ele tem um plano perfeito já. Sabe aquele plano que já está pronto, já está assinado por Ele. Ele fala assim, quando você entrar nesse plano, quando você entrar nessa aliança, você vai ter o recurso. Você vai ter o recurso humano, você vai ter o recurso material, o espiritual. Você vai ter tudo que você precisa para cumprir a minha vontade na sua vida. O nosso problema é que nós estamos querendo tudo isso de Deus para cumprir a nossa vontade. Não funciona assim. Se o próprio Filho de Deus veio ao mundo, se esvaziou da sua glória, quando no momento da sua angústia, ele orou dizendo, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí a gente acha que nós somos bonitinhos de Jeová. Não, que a gente é diferente. Jesus passou por tudo aquilo para que a minha vontade fosse feita. Não. 1000 vezes não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se nós não nos deixarmos transformar pela renovação da nossa mente, nós não vamos experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E nós vamos ficar nos debatendo ano após ano, mês após mês, dia após dia, para querer estabelecer o nosso plano sobre a nossa vida. E mais, queremos que Deus nos financie. Não. Estão felizes ainda? Vamos viver, queridos, não somente neste ano, mas pelo resto da nossa vida. Essa aliança que Deus fez conosco, primeiro em Abraão, depois mandou a descendência dele, que é Cristo, o qual nos alcançou toda a terra. E vamos viver esta aliança na sua plenitude, na sua plenitude. A sua vida, o seu sucesso, a sua família, tudo depende disso. Se você está dentro da aliança ou não. Se você está vivendo conforme a aliança que Deus estabeleceu ou não. Se você está vivendo os planos de Deus ou não. Se você está vivendo a sua vontade ou a vontade de Deus. Tudo depende disso. Exclusivamente disso. Não tenha medo. Ame ao Pai sobre todas as coisas. E a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você não vai ter medo de se lançar, você não vai ter medo de arriscar, você não vai ter medo nem de sair do barco para pisar sobre as águas. Desde que você tenha uma palavra dele, desde que você tenha uma orientação dele. Viva esta aliança na sua plenitude. Sabe que algumas coisas, quem sabe, está travada ainda, porque você acha que é você que precisa fazer.
Sabe que algumas coisas estão travadas ainda porque você não se permite ser transformado, virado do avesso. A gente foge das crises, né? Amém? Quem que gosta de crise? Ninguém, a gente foge delas. Me lembro tempo, anos atrás tinha alguém na igreja, como começou a vir na igreja que nós pastoreávamos e estava muito feliz ali e tal, até ter um desentendimento lá com alguém, a pessoa sumiu. Naquela época já tinha um WhatsApp, ainda eu consegui pelo WhatsApp conversar um pouco com essa pessoa. E eu sabia que ela estava ali chateada com algumas coisas, mas estava sendo confrontada, ela já não conseguia mais viver a vida que vivia antes, porque já tinha conhecido a verdade. Agora ela falou assim: pastor, eu estou em crise. Eu soltei no WhatsApp: glória a Deus que você está em crise. Eu falei: mas como assim? Glória a Deus. Porque quando você está na sua crise, Deus está te puxando por uma transformação, para um novo entendimento, para um novo posicionamento, onde você vai se deixar moldar, onde você vai abrir mão de coisas que você que eram imutáveis. E aí você vai passar agora a viver da maneira que Ele quer e não da maneira que você quer. Deixa Ele te levar, deixa Ele te puxar, deixa Ele te jogar em alguma confusão, desde que seja Ele. Não se meta em confusão, pelo amor de Deus. O pastor já tem trabalho demais. Ficar com o extintor aqui. Não. Os pastores não são feitos para gerenciar as suas crises, eles são feitos para te direcionar no caminho do Senhor. Agora, não vou mentir para você, quando você entrar no caminho do Senhor, você vai ter algumas crises. Mas se foi Ele que te chamou, se foi Ele que mandou, se foi Ele que estabeleceu aquilo que você está vivendo, permaneça firme. Você tem uma aliança com Ele. Ele tem uma aliança com você. E Ele vai fazer com que a vontade dEle se cumpra sobre a sua vida, desde que você esteja encaixado, alinhado com a vontade dEle para a sua vida. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, para parecer que está acabando. Aleluia, Jesus. E aí, vamos viver essa aliança? Amém? Quantos estão dispostos? Quantos querem? Aquele antigo irmão, Deus de aliança. Sei que os teus olhos lá. Mi menor agora? Mi menor não, desculpa. Si menor. Sei que os teus olhos atentos permanece em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Gostaria de orar com você, com a
permissão do vosso pastor. Eu não sei em que momento você está, eu não sei de que maneira você tem vivido esta aliança, ou sequer se tem vivido ela. Eu não sei se você colocou os seus termos para viver uma aliança com Deus e eles foram frustrados, graças a Deus por isso. Deus é um Deus que nos frustra, mas o Pai é o Pai que nos acolhe. E Ele estabelece sobre a nossa vida a vontade dEle. Tudo que Deus precisa é que nós nos alinhemos com a vontade dEle. É só isso. Às vezes você acha que precisa de tanta coisa, de tanta situação, Não, tudo que você precisa é se alinhar com a vontade dEle, só isso. Ah, pastor, eu sou tão pecador, sou tão isso, tão aquilo. Não se trata sobre você, se trata de um Pai amoroso, que enviou o Filho dele para te resgatar, para te transformar, para te dar uma identidade nova, uma identidade de filho e de filha, para viver aquilo que o Pai planejou para você numa aliança eterna, selada com o sangue eterno do Filho dele, para que você se relacione com Ele nesta vida, para que você seja aquele que vai manifestar a pessoa do Pai ao mundo. E ao final todos nós estaremos juntos com Ele eternamente. Esta é a aliança. Ajuste o que for necessário. Abra mão do que for necessário. Deixa embora o que for necessário. Mas faça a vontade de Deus. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ele nunca nos prometeu facilidade. Mas Ele nos prometeu a presença dEle. Ele nos prometeu a graça dEle. Ele nos prometeu que Ele nos ensinaria o que nós precisaríamos fazer. Portanto, não tenha medo. Permaneça, avance. Há uma vontade de Deus latente dentro de você. Há coisas que Deus quer manifestar ao mundo através da sua vida, dos dons e talentos que Ele colocou em você. E quem sabe você está procurando a sua plenitude, a sua satisfação em coisas, em situações, em propriedades, em posições na sociedade. Não, porque tudo isso vai ficar aqui. Procure o seu lugar como filho e como filha de Deus. E Deus vai te estabelecer no que for necessário. Porque Ele tem uma aliança com você. Ele já cumpriu a parte dele na aliança, só falta a nossa. Só falta nós entendermos, obedecermos e nos submetermos à sua vontade. Ele já fez a dele, se a gente fizer a nossa, tudo vai se encaixar. E nós vamos viver esta aliança da maneira mais profunda, mais linda, da maneira que Deus planejou para cada um de nós. Amém? Cante mais uma vez. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudará.
Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui nesta manhã, Senhor, nesse primeiro culto do ano de 2026. Que Teu Espírito, aquilo que Ele ministrou ao coração de cada um aqui nesta manhã, Senhor, Ele possa fazer esta palavra reverberar, que os posicionamentos que o Senhor tem requerido de cada um de nós, eles venham a ser tomados, que as decisões sejam tomadas, que as posições sejam tomadas, que as ações sejam completas, que nós, Senhor, em resposta àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesta manhã, possamos nos posicionar como filhos e filhas, como aqueles que foram alcançados pela promessa, pela aliança que o Senhor fez com Abraão há tantos anos atrás. Essa palavra nos alcançou, essa palavra chegou até nós, ela transformou a nossa vida. E agora, Senhor, nós precisamos que o Senhor ministre a nós, que o Senhor nos mostre o que nós precisamos fazer, qual o caminho que nós precisamos tomar, quais as decisões que nós precisamos tomar, Senhor, para que possamos viver esta aliança de uma maneira plena, de uma maneira profunda, de uma maneira completa, e que todos os termos desta aliança que o Senhor nos prometeu, eles sejam cumpridos na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Que cada um, Senhor, tenha a sua identidade firmada, o seu propósito firme no Senhor, e que vivam o melhor do Senhor nesta terra, Pai. Nós oramos, nós agradecemos, Pai, e nós abençoamos a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, celebre em nome de Jesus. Obrigado, pastorzão.